Imagine um lugar. 3 religiões o reivindicam. Que segredos ele esconde? Nos próximos 12 minutos vamos revelar a verdade. A verdade sobre o cenáculo. Prepare-se para o que vamos descobrir. Nada será como antes. O cenáculo, ou sala superior, é crucial. Aconteceu algo muito importante ali. Cristãos, judeus e muçulmanos o consideram sagrado. E essa disputa dura séculos. Segundo a Wikipédia, o cenáculo é o local da última ceia. Jesus compartilhou sua última refeição ali. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. O que realmente aconteceu naquela sala? Por que ele é tão disputado? A resposta pode te chocar. E o motivo pelo qual você nunca ouviu falar sobre isso é ainda mais perturbador. O cenáculo fica no Monte Sião, em Jerusalém. É um local pequeno, mas com história imensa. A última ceia é o evento central ali. De acordo com os evangelhos, Jesus se reuniu com os 12 apóstolos. Foi antes de ser traído por Judas. Eles compartilharam pão e vinho. Jesus instituiu a Eucaristia, mas há mais. O cenáculo também é ligado a outro evento crucial. Os apóstolos se reuniram após a ascensão de Jesus. Eles esperavam o Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles. Isso os capacitou a pregar o Evangelho. Este evento é considerado o nascimento da Igreja Cristã. Marca o início da missão apostólica. A mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo. Mas será que essa é a história completa? A história do cenáculo é complexa, marcada por disputas e controle. Originalmente um local de culto cristão, depois passou para o controle muçulmano. Foi transformado em mesquita no século XIV. Cristãos foram proibidos de entrar no local. Muitas características cristãs foram removidas. O Império Otomano conquistou Jerusalém no século XVI. Eles mantiveram o controle do cenáculo até o século XX. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel assumiu o controle, incluindo o Monte Sião e o cenáculo. Desde então, o local tem sido administrado por Israel. O acesso é limitado a grupos religiosos específicos. A arquitetura do cenáculo é fascinante. Reflete sua história multifacetada. A estrutura principal data do período das Cruzadas. Apresenta características da arquitetura gótica. Mas há um segredo: é possível que a estrutura incorpore elementos de edifícios anteriores, incluindo uma sinagoga judaica. Durante o período muçulmano, um mihrab foi adicionado. A disputa pela propriedade continua. É uma fonte de tensão entre cristãos, judeus e muçulmanos. Cristãos reivindicam o direito de adorar livremente. Judeus argumentam que o cenáculo faz parte do túmulo do rei Davi. Muçulmanos têm reivindicações históricas. As autoridades israelenses tentam mediar a disputa, mas ainda não encontraram uma solução. O cenáculo representa a unidade e a divisão entre as diferentes religiões. Para os cristãos, é um lembrete da última ceia, do sacrifício de Jesus, do nascimento da igreja. Para os judeus, está ligado ao rei Davi. Para os muçulmanos, representa o domínio islâmico. A disputa reflete as tensões em Jerusalém. E no Oriente Médio, a situação do cenáculo tem paralelos históricos, com outros locais sagrados disputados, como o Monte do Templo, Esplanada das Mesquitas e a Basílica da Natividade. A disputa reflete as complexas relações religiosas, requer diálogo e compromisso. O futuro do cenáculo é incerto. A disputa sobre a propriedade persiste, mas o diálogo pode trazer uma solução que respeite os direitos de todos. O cenáculo é mais que um lugar. É um símbolo de fé, história e conflito. Segundo Haaretz, a propriedade do cenáculo tem sido disputada ao longo da história, alternando entre controle cristão, muçulmano e atualmente israelense. A complexidade da situação é inegável. Mas por que essa disputa é tão intensa? Qual a verdadeira importância do cenáculo? A resposta está em sua história multifacetada e nas crenças que ele representa. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. A arquitetura atual do cenáculo data do século XII, durante as Cruzadas, mas elementos de estruturas anteriores podem estar ali. De acordo com Cida Holy Land, o cenáculo pode conter partes de construções ainda mais antigas. O que isso significa? O que se esconde sob as paredes atuais? Segredos ancestrais. A última ceia aconteceu em uma data incerta. A tradição a associa ao cenáculo, mas a data exata permanece um mistério. Será que podemos realmente saber o que aconteceu ali? E se a história que conhecemos
sabemos estiver incompleta e se houver algo mais a ser descoberto, algo que as religiões não querem que você saiba. Vamos desvendar os enigmas do cenáculo, vamos explorar seus segredos mais profundos. Mas antes, por que este lugar é tão importante para os judeus? O cenáculo está ligado à memória do rei Davi, um local sagrado para o judaísmo. Mas a ligação não é clara. O que realmente aconteceu ali? Há uma teoria, e para os muçulmanos, o cenáculo representa um período de domínio islâmico, parte da história de Jerusalém. Mas o que eles realmente pensam sobre o local? Qual a sua perspectiva? As disputas religiosas são intensas. Cada religião tem sua própria história, cada uma com suas próprias reivindicações. Como encontrar um terreno comum? O diálogo interreligioso é crucial, um compromisso com a justiça e a paz. Mas será que é possível? Será que as religiões podem coexistir? O cenáculo é um microcosmo do mundo, um lugar de fé, esperança e conflito, mas também de potencial para a paz, um futuro de coexistência e respeito mútuo. O cenáculo permanece incerto, mas a esperança persiste. O diálogo pode trazer uma solução que respeite os direitos de todos. O que você acredita? E agora, vamos resolver os mistérios que apresentamos, revelar as verdades escondidas. A razão pela qual você nunca ouviu falar sobre isso é simples. É um lugar de conflito. Ninguém quer falar sobre isso, mas nós falamos. Nós exploramos os segredos do cenáculo, revelamos suas verdades mais profundas, compartilhamos sua história multifacetada. E agora você sabe, você está informado, você é parte da história. Você pode formar sua própria opinião, mas lembre-se, a história do cenáculo ainda está sendo escrita. O futuro está em nossas mãos. Cabe a nós construir um futuro de paz. Qual o seu papel nessa história? O cenáculo é mais que um local, é um símbolo de esperança, um lembrete de que a paz é possível, um chamado à ação. Use o conhecimento que adquiriu, compartilhe com outros, faça a diferença. O futuro do cenáculo depende de nós. Mas lembre-se, a história é complexa, as disputas são intensas, a paz é frágil, mas a esperança é eterna, a fé é inabalável, o futuro é nosso. O que você fará com ele? O cenáculo é um espelho, reflete nossas crenças, nossos medos, nossas esperanças. Cabe a nós escolher o que refletir, cabe a nós construir um futuro melhor, um futuro de paz e coexistência. Mas lembre-se, a escolha é sua, a responsabilidade é sua, o futuro está em suas mãos. O que você vai escolher? O cenáculo é um enigma, um mistério a ser desvendado, mas a chave está em você. Use seu conhecimento, use sua fé, mas lembre-se, o caminho é longo, os desafios são grandes, mas a recompensa é imensa, a paz. O cenáculo é um testemunho da história, da fé, da esperança. Deixe sua marca, deixe seu legado. O que você deixará para trás? O cenáculo é um testemunho, a moldar seus segredos, a moldar seus segredos, da história, da fé, da esperança. Deixe sua marca, e a verdade talvez nunca seja revelada. Da fé,